Boa noite, pessoal. Estamos dando continuidade né, das nossas aulas, dos nossos estudos de Direito Processual Civil, tá? E hoje nós vamos estudar uma situação bem importante, né, dando continuidade a todas as questões assim, de processo civil, os sujeitos do processo. Sem os sujeitos não há processo, tá? Então, se não houver sujeitos envolvidos, pessoas envolvidas, tá? Nós não falamos de processo, tá? Então, eu já de imediato vou fazer aqui o compartilhamento da tela, tá? Vamos compartilhar. Vocês podem acompanhar também no Código de Processo Civil, tá? Aqui no Código de Processo Civil, o artigo 70, tá? É aqui que nós estamos, opa, olha aqui da ação monitória, tá? E nós falamos, artigo 700. Artigo 70, tá? Então, aqui, gente, né, nós estamos avançando no nosso estudo dos sujeitos do processo, é quem faz parte, né, do processo, tá? Então, observe que uma das condições, tá? Uma das condições, tá? É a questão da capacidade. E aqui está a discussão, né? Para que alguém possa adentrar com o processo, tá? Então, ela precisa, tá? Ter a questão assim da sua capacidade. Então, olhem aqui primeiro alguns conceitos iniciais, tá? Sujeitos do processo. Compreende todos aqueles que participam do processo, tá? Então, quando a gente está falando de sujeitos do processo, nós estamos falando das partes. Quando eu falo de parte, é a parte interessada, então, eu não posso querer que a outra parte ela concorde comigo, claro, ela pode concordar, mas ela vai ter um entendimento diferente sobre a situação, sobre o caso, tá? Então, quando eu estou falando sujeitos parciais, como assim são os sujeitos interessados, né, no processo, autor e réu são partes interessadas, então, por isso, parciais, mas também, num determinado processo, pode ter terceiro interveniente, tá? Que nós vamos estudar, né, na sequência, talvez na semana que vem ou na outra, são os terceiros, né, que podem participar do processo. E também, gente, nós temos sujeitos imparciais. Como assim sujeitos imparciais? Né? Não é que ele é neutro, ele é um sujeito imparcial, que ele não pode, né, assumir parte A ou parte B, né? Quem são esses sujeitos imparciais? O juiz e seus auxiliares, tá? Claro que há outros sujeitos também, né, que podem participar. Vou dar um exemplo. Os advogados, tá? O advogado é parte do processo? Não, advogado não é parte do processo. São, no caso, funções essenciais à administração da justiça, que está lá no artigo 133 da Constituição. Deixa eu ver, a Constituição está aqui, né? Então, artigo 133, tá? O advogado é indispensável à administração da justiça, tá? Então, o advogado ele é parte importante para a promoção, né, na justiça e o exercício da justiça, né, no país. Então, mas eles não são parte, eles exercem funções essenciais. Ninguém pode né, chegar, com algumas exceções, e postular, que daí a gente vai falar em capacidade postulatória, que são dos advogados privados, meu caso, que eu sou advogado privado, advogado público, que está vinculado a algum ente público, membros do MP e da Defensoria Pública, tá? Então, esses são que exercem funções essenciais à administração da justiça.
mas não são parte, tá? Então, as partes parciais, sempre autor e réu, ou terceiro interessado, que a gente vai estudar ali na sequência. Nós temos os sujeitos imparciais, juiz e seus auxiliares, e nós temos aquelas pessoas que exercem funções, né, essenciais. Então, por isso que às vezes a gente explica para o cliente, olha, eu vou fazer a defesa do teu interesse, mas eu não sou parte do processo. Claro que se nós tivermos a procedência e a gente busca trabalhar para a procedência, mas agora, quem precisa me trazer as provas, quem precisa me apontar, né, as testemunhas é você. Claro que nós orientamos, mas eu não posso criar uma testemunha, né, fazer um falso testemunho, trazer alguém para provocar um falso testemunho, né? Então, as testemunhas e todas as provas, todos os elementos do processo é quem? É o sujeito aqui parcial. Em algumas situações, gente, claro que nós que orientamos, nós que conduzimos toda a situação do processo, tá? O cliente, de um modo em geral, ele lê, ele busca informações, mas toda a condução do processo é de quem aqui é essencial, que são dos advogados privados e públicos, membros, né, do MP e da Defensoria, tá? Por isso que aqui, gente, né, na atuação processual das partes e procuradores, há deveres, há responsabilidades e há penalidades. Então, por isso que a gente tem que ter todo um cuidado para não perder prazo, cuidar das situações e fazer bem feito, juntar os documentos. Isso é muito importante, né, no dia a dia, né, nos processos, tá? Então, por exemplo, para ser procurador, deve ter capacidade postulatória, tá, gente? Se eu não tenho capacidade postulatória, tá? Então, então aqui na sequência, deixa eu só descer aqui, tá? Aqui no dever, a capacidade postulatória. Me fugiu agora o artigo posto. Tá. Olhem aqui, ó. Tá? A gente tem a parte, ela tem que ter, no caso, interesse e legitimidade, mas não é essa a discussão da capacidade, tá? Olha aqui, o 103, tá? A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Vou dar um exemplo. Você não é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, não pode se intitular advogado. Não pode se intitular advogado. Você não é advogado, tá, gente? É exercício ilegal da profissão. Você é bacharel em direito, você é um auxiliar, trabalha em algum escritório, mas você ainda não é advogado, tá, gente? Então, quem pode postular é somente o advogado, tá, gente? O advogado pode postular em causa própria, ele pode juntar procuração posteriormente, ok, pode tudo isso, mas é somente o advogado inscrito na ordem, né, que tem capacidade postulatória, tá, gente? E que se pode autodenominar advogado, tá? Porque se você é apenas formado em direito, você é bacharel em direito. Não pode, né, se denominar advogado. Tá? Voltamos lá para o artigo 70. Aqui.
Tá? Aqui. As partes devem ter capacidade civil, tá? E processual para estar em juízo. Daí, quando a gente viu aqui no artigo 17, tá? Aqui no artigo 17, tá? Voltamos para o artigo 17, tá? Artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Lembram o que nós estudamos? Porque ninguém pode buscar em juízo direito alheio, tá? Cada um tem que buscar o seu direito. Então, a legitimidade, eu estou dizendo, é você que está envolvido na relação material, então você tem legitimidade para estar num dos polos do processo. Então, tem legitimidade processual. Então, é por isso que a gente vincula aquilo que está no artigo 17 ao que está aqui, né, no artigo 70, né? Então, que toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo, tá? Então, no exercício dos seus direitos, todas as pessoas estão, né, no exercício do seu direito. O que vai acontecer é que o incapaz, tá? O incapaz, ele vai ser representado ou assistido por seus pais. Daí a gente vai aqui no Código Civil, né? Quando a gente estudou lá no Código Civil, artigo 3º, tá? No artigo 3º, né, do Código Civil, eu vou aqui para ficar mais fácil. No artigo 3º do Código Civil, nós vimos sobre capacidade. Gente, quem são os absolutamente incapazes que serão representados? Aqueles que têm até 16 anos, tá? Ou que, por alguma situação, tá? O absolutamente incapaz são os de 16 anos, ou se passou por um processo de interdição, tá? Passou por um processo de interdição e a pessoa não pode responder por nada, tá? Agora, olhem aqui, os maiores de 16 anos, menores de 18 anos, e os demais descritos aqui no código, tá? No código civil, eles são considerados relativamente incapazes e eles serão representados, tá? Eles serão representados em juízo, tá, gente? Então, é essa situação aqui, né, de que as partes, elas também devem ter capacidade civil e processual. Capacidade civil é a questão da idade, né, não estar acometido de alguma doença que impede de expor a sua vontade, e capacidade processual para estar em juízo, eu tenho que estar envolvido do ponto de vista material naquela situação que está sendo discutida em juízo, tá? Que foi aquilo que nós já trabalhamos com vocês nas aulas nas diferentes aulas aí que nós trabalhamos. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento aqui sobre essa questão da capacidade? Eu tenho, professor. Quando eu fiz essa disciplina, ainda foi antes da modificação do Código Civil, devido às condições dos deficientes, etc. Se o senhor puder voltar o artigo 3º na tela. Do Código Civil? Código Civil. E faz tempo que eu não tenho oportunidade, não tive a oportunidade de perguntar a algum outro professor a respeito. Artigo 3º, ele se resume hoje a um único caso, menor de... Exatamente, menores de 16 anos. O senhor mencionou um caso que é exatamente o meu ponto, porque eu vivo uma situação concreta de um interditado por não sei hoje nem como dizer, era um deficiente, um portador de síndrome de Down.
Hoje, politicamente correto, até é tão difícil de escolher as palavras. O termo que o Estatuto da Pessoa com Deficiência é a pessoa com deficiência. Ok, então Tá? vamos lá. É Só o que, termo utilizado pelo Estatuto, que é a Lei 13.146, é exatamente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que modificou essas questões aqui de capacidade. a interdição dessa pessoa, o juiz a declarou como absolutamente incapaz. Esse termo está correto à luz atual do Código Civil? Eu vou dizer para vocês o seguinte, tá? Não, porque se a gente olhar fielmente o que está aqui no artigo no artigo 3º, no artigo 4º, não, porque o próprio artigo 4º, ele vai dizer o seguinte, ó, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Então, na realidade, mas eu vou olhar isso, eu vou olhar, e eu tenho um processo, eu vou te dizer, Messias, eu tenho um processo que me chamou a atenção, tá? Porque a pessoa, ela não pode exprimir a sua vontade, tá? É uma pessoa que tem aí em torno de 60 anos, tá? Que ela está envolvida num processo, tá? Não é de interdição, é de um processo de divórcio, tá? E eu não mostro para vocês os dados, as informações desse processo, porque é segredo de justiça, então, em respeito ao segredo de justiça, e não é um processo do núcleo de prática jurídica que a gente tem autorização e que as partes autorizam a ser utilizado para aulas, né? Neste processo, me chamou a atenção quando que veio a informação que o próprio cartório colocou lá também absolutamente incapaz, tá? Então, na prática do dia a dia, tá? Quando as partes não têm capacidade para permanente para expor e exprimir a sua vontade, é de praxe no próprio judiciário ainda colocar como absolutamente incapaz. Tá? Claro que isso não é em todas as comarcas, não é em todas as comarcas, tá? Mas eu enxergo isso também no dia a dia na atuação profissional, Messias, tá? É que eu, inclusive, tenho particularmente, internamente, uma crítica a essa mudança. Sou totalmente interessado por viver essa situação. Sim. Acho que o legislador que alterou isso daí quis proteger essas pessoas, mas, por outro lado, elas fica mais difícil comprovar o direito dela. Exato, porque hoje, Messias, né? Então, eu até, se você me permite, eu vou entrar aqui no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Eu vou entrar aqui na parte, tá? Então, na realidade, tá? O Estatuto da Pessoa com Deficiência são alguns extremos que o legislador ele acaba cometendo por falta, às vezes, de zelo, né? Você quer proteger, você quer dar alguns direitos e, às vezes, você não avalia toda a situação, né? Não é, e nem sei se há condições também, né, no Congresso Nacional, de algumas reflexões, às vezes, mais profundas, né? E até porque nem sempre há este olhar cuidadoso. Nós todos sabemos que muitas leis são aprovadas e votadas sem o mínimo cuidado, porque o partido, o líder do partido decide votar favorável. E vem todo mundo de olho fechado, como estou aqui olhando para vocês, e vota, né?
Então, voto. Então, são alguns cuidados. Mas o grande objetivo foi, assim, de ter um olhar mais social, um olhar mais amplo para a pessoa com deficiência. Então, há algumas limitações ou algumas incongruências, ok? Mas o objetivo maior foi que o olhar sobre a pessoa com deficiência ele tenha este olhar exatamente como está colocando aqui, ó, né, biopsicossocial. O que quer dizer isso? Uma equipe que possa olhar do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, essa situação das limitações que esta pessoa com deficiência ela possa apresentar. Tá? Mas eu concordo contigo que até nós fizemos uma audiência na semana passada, e daí a pessoa que está representando, né, a pessoa que não pode comparecer, né, que foi declarada absolutamente incapaz, né, ela não compareceu na audiência, não quis participar da audiência, ela não quis participar da audiência, tá? E daí por isso que eu olhei assim algumas situações, alguns detalhes do processo. Messias, provavelmente as dúvidas permanecem, né? Porque é uma dúvida da forma como o que motivou o legislador a fazer essa alteração, né? É o momento, e nós sabemos que o nosso legislador no Brasil, ele age muito, eu diria, de forma, às vezes, emocional. Aconteceu um clamor ou alguma situação, né, em termos de país, e acabam sendo votadas leis sem assim algum cuidado mais profundo ou alguma reflexão mais aprofundada. Mas, de qualquer forma, me conforta saber que alguém que conhece o direito muito mais do que eu tem um pensamento semelhante, que eu não estou pensando uma bobagem jurídica. Olha, e você vai ver, quanto mais você conhecer o direito, mais situações contraditórias você vai encontrar. Não, mas como é que a gente tem isso ainda hoje, né? Como é que foi votado, como é que passou esta lei, né? Então, nas diferentes áreas, tá? Nas diferentes áreas, não vai ser apenas, né, na situação do direito processual ou no direito civil, tá? Avançando, então, sobre a capacidade da parte de estar em juízo, tá? Nós vamos olhar aonde, gente, tá? Lá no artigo 1º, né? Então, nós estávamos aqui no Código Civil, eu vou ter que entrar no Código Civil de novo, que eu fui para o Estatuto, tá? Então, aqui, gente, tá? Então, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, aqui no próprio artigo 1º, nós encontramos o fundamento, por que alguém tem capacidade, né, de estar em juízo, e depois aqui no artigo 70. O artigo 70 está aqui. Né? Toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos tem capacidade de estar em juízo, tá? Então, lá no direito civil está dizendo que toda pessoa, né, ela tem direitos, e aqui que ela está no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Então, por isso que aqui, né, o incapaz ele vai ser representado ou assistido por seus pais, tutor ou curador na forma da lei, tá? E depois, eu já vou voltar aqui para o 72, tá? Então, aqui foi exatamente o que nós apontamos. O juiz nomeará curador especial. O que é essa figura de curador especial, tá? É bem interessante a gente analisar o artigo 72, aqui praticamente é cópia literal, então por isso que eu vou aqui na própria norma. Em que situação vai ser nomeado curador especial? E às vezes, gente, você faz o requerimento
quando você conhece as condições e a situação da outra parte, você pede a nomeação de curador especial, tá? Em que situação que é nomeado o curador especial? O que é o curador especial? Eu, inclusive, já fui nomeado curador especial, tá? E já vou explicar em que situação. Vamos ler o inciso primeiro e já eu digo em que momento que eu fui nomeado curador especial, tá? Incapaz, se não tiver representante legal, tá? E se os interesses destes colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. Pessoal, eu pelo menos acho que 2 vezes, agora aí nesses últimos anos, eu fui nomeado curador especial, tá? Por quê? Normalmente, ó, aqui no parágrafo único, a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública. Mas a Defensoria Pública, ela não pode estar assistindo partes com interesses que estejam colidindo, tá? Ela não pode estar defendendo o autor e réu simultaneamente, tá? Então, é nessas situações que o juízo ele vai nomear determinados advogados para o exercício como curador especial, tá, gente? Então, é nessa situação. Vou dar um exemplo. A parte, né, há uma situação de reconhecimento de paternidade. Foi num dos exemplos que eu fui nomeado curador especial. O pai faleceu, tá? Ele faleceu, e quando 2 crianças nasceram, tá? A mãe não fez o registro. E depois da morte, tá? Depois da morte, ela buscou, tá? O reconhecimento da paternidade, porque 2 filhos não tinham nome do pai, tá? Daí o que aconteceu? Os irmãos, os outros filhos que estavam com o pai reconhecido, não podiam ser representados pela mãe, porque olha aqui, ó, o representante legal, o interesse da mãe colidia com os interesses do filho. Então tinha que ser um terceiro, uma outra pessoa que fosse assistir, né, estar acompanhando aqueles incapazes. É nessa situação que é nomeado o curador especial, tá? E normalmente é advogado, porque é este advogado que vai cuidar dos interesses, né? É o juiz que nomeia, né? Não é a parte que requer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar mais claro nessas situações, né, de curador especial. Aqui eu tenho o meu quadro. Eu vou lá para o final. Tá. Aqui. Então, nós temos filho não reconhecido. Reconhecido, tá? Reconhecido. Pai falecido, tá? Pai falecido, tá? Essa pessoa que faleceu tem, né? Falecido tinha 4 filhos. 2 reconhecidos e 2 não. Entenderam? Estão entendendo? A ação
a ação é promovida por quem? Pelos filhos não reconhecidos, tá? Quem vai estar no polo passivo? Os irmãos reconhecidos. Para ingressar com a ação, a mãe ou genitora, a genitora precisou representar os não reconhecidos. Em função disso, ela não pode representar os filhos reconhecidos. Entenderam? Neste caso, o juízo precisa nomear o especial. Entenderam, gente? A genitora, nesse caso, ela é mãe dos 4 filhos, é isso? Exatamente, ela é mãe dos 4 filhos. Entendi. E daí, então, vai haver o quê? Aqui, ó, olha aqui, ó, se não tiver representante legal, ou se os interesses deste colidirem com os daquele, tá? Então, a mãe, ela está representando quem está no polo ativo. Ela não pode representar também quem está no polo passivo, vocês entenderam? Sim. Sim. Tá? Ela não pode estar nos dois polos, mas poderia inverter o polo. Exatamente. Mas seria possível inverter o polo? Não tem necessidade. É possível também inverter o polo. Normalmente não é invertido, né? Tá? Basicamente, eu perguntando o seguinte, ela poderia representar os filhos reconhecidos ou os filhos não reconhecidos também poderiam Quando ser? ela foi procurar a defensoria, para que a defensoria ingressasse com a ação, o que precisou? Os filhos não reconhecidos eram menores. Os filhos reconhecidos também eram menores. Onde? Mas nesse caso, não tem um litígio, né? Porque os irmãos não mas se olha oporiam a aqui. isso. Ok. Não pode ser feito um acordo, assim? Uma coisa Gente, mais... tá. Num primeiro momento não tem litígio. Mas qual é a consequência do vínculo jurídico? Se tem pensão por morte, o que vai acontecer? Todos serão dependentes. Se tem patrimônio, o que vai acontecer? Todos serão herdeiros. Tem sim interesse. E daí por isso que o Estado ele precisa cuidar dessas situações, tá, gente? Então não é por acaso. Era evidente que não tinha litígio, tá, gente? Não tinha. E eu vou dizer para vocês qual foi o resultado dessa situação. O litígio, no caso, seria a garantia dos filhos, né, professor? Exatamente. É garantir o tá. Qual foi a consequência dessa situação? Qual foi a consequência, tá?
qual foi a consequência? Um filho não era o pai. Aliás, não era de fato, não foi reconhecida a paternidade de um dos filhos. E eu tinha que chamar a mãe no escritório para dar o resultado e para poder me manifestar, né? Eu tinha que chamar. Daí, quando eu chamei a mãe para... Digo, olha, eu infelizmente tenho que lhe chamar para... Mas a mãe tem que saber, né, professor? Tá, e daí foi um período que o pai esteve preso, tá? Foi um período que o pai esteve preso e ela teve um relacionamento... Tinha simultaneamente com o pai, que fazia lá as visitas íntimas, né? Mas tinha um relacionamento extra, fora também. Tá? E daí, então, daí ela depois fez ação contra esta outra pessoa, e depois de um tempo ela veio no escritório e me disse, olha, o meu filho foi reconhecido, era o outro pai. Foi feito a questão daí da... Ela DNA. veio muito mais assim para o DNA, né? Ela veio muito mais assim para me dar uma resposta, porque, meus amigos, dessas pessoas, você faz a tua advocacia pro bono. O que é advocacia pro bono? Elas não têm condições de te pagar, e é o Estado que te paga. O Estado, para te pagar, ele vai te pagar R$100. Daí você... O tempo e o gasto que você tem que ir lá no tribunal e protocolar para receber os R$100, né, você nem vai. Claro, você deixa acumular, né? E quando tem várias dessas situações, você vai lá e protocola, tá? Então, essa é a primeira situação que vocês entenderam, ok, gente? Teve um outro caso que eu também fui nomeado curador especial, tá? A filha era de menor de idade, tá? E a filha era de menor, daí deixa eu escrever aqui, ó. Daí tinha essa situação. Mãe, tá? Filha e neta envolvida, tá? Esta filha tinha 17 anos. E aqui tinha a guarda da neta. A filha, né, a guarda da neta, tá? E daí, então, essa filha teria... aliás, não, foi aqui, ó, que entrou, porque a filha, né, para permanecer com a guarda da neta, tá? Era esta a situação. Quando que ela completou 18 anos, então eu fui curador especial, tá? Eu fui curador especial. Quando completou 18 anos, eu informei ao juízo. Ela completou 18 anos e que não havia mais a necessidade da curadoria especial. Entenderam? Por que houve aqui a nomeação de curador especial? Porque haviam 3 situações que, na realidade, quem tinha que representar a filha era a mãe que estava movendo a ação contra. Tá? Tá, então, professor, mas qualquer advogado é nomeado curador, ou tu tem que estar numa lista, ou tu pode decidir se tu quer ou não? Primeiro, o juiz me intima, tá? Ele me intima para ver se eu aceito ou não aquela situação. Daí é o seguinte, é o juízo que nomeia inventariante judicial, né? Então, você faz, em algumas situações, você colabora com o juízo de forma gratuita
para ter algumas situações que às vezes são mais benéficas, porque a nomeação de inventariante judicial às vezes te traz algum resultado bem positivo. Tá? Então, é o mesmo juízo. Daí eu vou aceitar aquela situação que eu sou inventariante judicial e não vou aceitar. Então, é uma forma de colaborar. E mais, gente, é o juízo que te nomeia. Você não sabe por quê, mas certamente ele tem uma explicação e porquê de te nomear, né? Então, normalmente eu vou dizer para vocês, eu nunca disse não. Porque é o compromisso com a justiça, tá? E principalmente e essas situações é que a pessoa não tem condições de pagar, né? Não tem a mínima condição de pagar, tá, gente? É nessas situações. Como eu falei para vocês, a advocacia pro bono, tá? A advocacia pro bono, tá? Tu não pensa que tu vai ganhar dinheiro fazendo esse tipo de situação, muito pelo contrário, né? É uma prestação solidária, né, que você faz né, da tua atividade profissional. E a outra situação, só para a gente fechar essa questão da curadoria especial, gente, tá? Estamos fechando. A outra situação, deixa eu ver onde é que eu estou. É aqui. É aqui, tá? A outra situação, réu preso, revel, tá? Se o réu está preso, eu estou falando aqui do ponto de vista civil, tá? Se o réu ele está preso e ele é revel, ou se o réu ele foi citado por edital ou por hora certa, tá? E ele é revel, tá? O que é por edital? O réu não foi encontrado, e nós já vamos ver isso ali mais adiante. Ele não foi encontrado, né? Não foi encontrado, e ele foi citado por edital. E por hora certa é quando que o oficial de justiça vai lá para citar e ele identifica que há uma situação de ocultação. Ocultação. Em situações de ocultação do réu, tá? Nessas situações de ocultação, tá? Daí, o que faz? O oficial deixa lá uma informação que ele vai voltar em tal horário, em tal momento para fazer a citação. E volta lá e não encontra a parte, tá? E não encontra a parte, tá? A parte não esperou o oficial de justiça naquele horário, tá? Nessas situações, tá? Daí também, e se ele for revel, é nomeado curador especial, tá? E aqui uma outra situação importante, tá, gente? Que para alguns processos, tá, que envolvem casais, principalmente direito imobiliário, direito real, que vocês estão estudando lá na segunda-feira, né, com a professora Caroline, tá? Há necessidade da citação de ambos os cônjuges, tá? Então, se eles forem casados, exceto, né, se o regime de separação absoluta, e também há necessidade de, principalmente, os dois, eles também entrar, ação de uso capião. Há necessidade, né, de anuência dos dois, os dois precisam estar no polo, tá, gente? Então, considerando a nossa hora, na semana que vem, tá? Então, a gente vai dar continuidade, tá? Aqui do artigo sobre as outras questões de capacidade, principalmente de cônjuges, tá? Nós vamos dar quem vai representar por um condomínio, quem representa a empresa, tá? Então, na semana que vem, nós damos continuidade nesses assuntos, tá bem, gente? Eu acho que por hoje já fizemos bastante coisa e a nossa aula foi muito produtiva e fizemos, né, construímos, eu acredito, bastante aprendizagens, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente, sobre o tema? Se não tiver sobre o tema,
eu fecho a gravação, tá? Então, as perguntas outras sobre os outros assuntos depois. Agora só sobre o tema, tá, gente? Professor, Pode tá me perguntar. ouvindo? Estou te ouvindo, sim. O que que quer dizer a expressão revel? Tá. Eu entro com uma ação, vou dar um exemplo, contra você. Você foi citada, você recebeu ou a carta, né, de citação pelo correio, ou o oficial de justiça foi lá e te intimou, e você não contrata advogado e não apresenta resposta no processo. Você não se manifesta no processo. Ou não comparece, né, professor, também, né? Não comparece aos autos, né? Então, dá para se dizer que essa expressão revel, ela serve tanto para, no caso do réu preso, mas em qualquer outra parte, é isso? Exato, exatamente. Tá? Certo, Como ali obrigada. foi citado por edital, foi citado por hora certa, o revel é quando você é citado e não se manifesta. Mas, por exemplo, só vai ser nomeado curador especial se tiver naquelas condições do artigo 72. Ou seja, ou ele estiver preso, ou ele foi citado por edital, ou por hora certa. Só nessas situações. Tá, Que vai certo. ser nomeado curador especial. Certo. Ô, Di, Obrigada. Fala. eu me passei aqui, não sei se você falou sobre o parágrafo único, a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública? Sim, nós falamos aqui que é sempre exercida pela Defensoria Pública, e quando é que eu disse e eu dei os exemplos que eu fui curador especial, era quando que a outra parte, um dos polos, já era assistida pela Defensoria Pública. Ah, tá. Então, essa curadoria especial que você disse que fez é esse caso. Não é que Exatamente, tem que ser um defensor nessas público exceções. concursado. Nas exceções, quando a Defensoria Pública, ela já uma das partes já é assistida pela Defensoria Pública. Tá. Joia. Obrigada, Di. Pessoal, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. Menos com idade de 17 anos, órfão de pai, com mãe interditada, pode ser emancipado para se tornar curador? Somente na via judicial, tá? A pessoa tem 16 anos, a emancipação só pode a partir dos 16 anos, tá? E no caso, e o tutor da irmã com 15 anos portador, tá? Neste caso, Rita, somente na via judicial essa emancipação, tá? Porque se a mãe não está com problema, é órfão de pai, não tem quem pode dar a emancipação somente na via judicial. A mãe é interditada, né? Exatamente, somente a emancipação na via judicial, né? Na via judicial, tá? Então, é o juiz que vai analisar as condições, tá? Na via judicial. Porque provavelmente já cuida da mãe, vai ter que ser demonstrada essa situação, que já exerce todo o zelo, todo o cuidado com a mãe, irmã, né? E essas outras pessoas, exatamente, tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Se não temos mais alguma pergunta, eu vou fechar a gravação e vamos finalizar a aula.